nós temos uma sociedade cada vez mais fragmentada do ponto de vista das normas sociais. A solidariedade acaba se encontrando abalada por essa crise e a coesão social, ela sim, fica enfraquecida. Oi, galera! Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre sociologia e pandemia. Se você não assistiu o primeiro, corre aqui rapidinho no card que vai aparecer para você conseguir acompanhar toda a nossa linha de raciocínio. Oi, pessoal! Meu nome é Luana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um sociólogo muito importante chamado Émile Durkheim. O Durkheim foi um sociólogo francês que é considerado, inclusive, um dos pais da sociologia, por ter sido um dos primeiros acadêmicos a pensar em um método sociológico para se entender a sociedade enquanto um problema, um objeto de pesquisa. Inclusive, o método sociológico vai ser um dos principais livros do Durkheim. Além deles, nós vamos ter aí a divisão social do trabalho e o suicídio. Esses dois últimos livros que eu falei são os livros que citam mais os conceitos que a gente vai abordar hoje aqui nesse vídeo. O Durkheim ele se dedica muito em entender as forças sociais que atuam em cima dos indivíduos e fazem com que eles ajam de formas determinadas. Essas forças sociais, elas são inúmeras, mas ele destaca muito a questão da solidariedade. Ela vem da ideia de cooperação entre indivíduos, mas a questão é que toda sociedade ela tem solidariedade e não necessariamente isso está ligado à caridade, como no nosso uso comum dessa palavra. Essa cooperação ela se baseia muito na ideia de divisão social do trabalho, que é a forma como os indivíduos dessa sociedade se dividem para que cada um tenha uma função específica no trabalho. E todas essas funções, elas são sim um pouco interdependentes. O que muda é a forma como cada indivíduo vai se especializar em assuntos específicos. E isso é tão importante que faz também com que o Durkheim elenque dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, que vai ser a solidariedade que acontece em sociedades menos desenvolvidas, baseadas em uma economia mais rural ou muito longe do que ele considera progresso. A gente tem aí um contexto histórico da obra do Durkheim muito influenciado pela ideia do evolucionismo social, daquela história de que existiam as sociedades mais evoluídas do que outras. E isso acaba se refletindo bastante na obra do Durkheim também. Essas sociedades, elas não têm um nível de especialização tão grande. Como assim? Por exemplo, as poucas escolas que existiam normalmente eram geridas por um único professor que ficava responsável de dar aula de todas as matérias. Ou uma pessoa, quando aprendia a trabalhar no campo, ela aprendia a fazer de tudo um pouco no processo de produção. Além disso, essas sociedades não tão desenvolvidas por Durkheim, elas tinham como uma grande característica a grande presença da religião. E essa religião era uma das principais responsáveis por fazer com que os indivíduos cumprissem as normas sociais. O segundo tipo de solidariedade, que vai ser a solidariedade orgânica, ela já vai estar mais presente nas sociedades atuais, que seriam mais desenvolvidas. O capitalismo já estaria em nível mais avançado de desenvolvimento quando comparado com essas sociedades mais rudimentares, segundo Durkheim, gente, pelo amor de Deus. Essa solidariedade orgânica, ela é muito marcada por um grau de especialização dos indivíduos bem mais alto do que quando comparada com a solidariedade mecânica. Essa maior especialização significa que cada indivíduo é muito especialista em uma única função do seu trabalho. E, consequentemente, ele não vai ter aí um conhecimento abrangente das outras funções e vai fazer com que ele seja bem dependente de outros profissionais também. Usando o mesmo exemplo da escola, é só a gente pensar na forma como hoje uma escola é organizada. Só nos primeiros anos do ensino básico que nós temos somente uma professora para várias disciplinas. Quando a gente fala, por exemplo, de ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, por aí vai, nós temos professores que são especializados em uma única matéria. E eles, consequentemente, são muito dependentes também dos outros professores ensinando as outras matérias. Por exemplo, eu, enquanto professora de sociologia, eu sou muito dependente da professora de português para ensinar os meus alunos a lerem, escreverem e interpretar texto, para que eu consiga ensiná-los a interpretar a sociedade
com outros olhos. Esse grande nível de especialização na divisão social do trabalho faz com que as pessoas tenham um grau de coesão social maior, ou seja, que essa sociedade seja mais integrada e que as pessoas sigam as normas por saberem e acreditarem na ordem que essa sociedade tem que cumprir. Tá, Luana, eu entendi o que você quis dizer, mas o que isso tem a ver com a pandemia do coronavírus? Durante a pandemia, a gente está conseguindo perceber com muita clareza como nós somos dependentes de outros profissionais. Então, esse fenômeno da especialização, da divisão social do trabalho, ele fica mais claro. Não é à toa que, por exemplo, mesmo durante o isolamento social, nós tivemos algumas funções consideradas funções essenciais e essas funções não pararam de girar. Mas a questão é que nós somos sim dependentes, inclusive, de funções que não parecem ser tão essenciais assim. E a economia, ela ficou muito abalada por esse isolamento social, porque o comércio em si não conseguiu continuar funcionando como funcionava antes. E existe toda uma rede de dependência em volta dessas pessoas que tiveram seus empregos afetados, precisaram começar a trabalhar de home office ou simplesmente que acabaram fechando as portas dos seus estabelecimentos. Além disso, nós tivemos um grande impacto no nível de mortes. Pessoas mortas não trabalham, não giram a economia e geram uma enorme crise na nossa sociedade. O mundo inteiro está com os olhos focados no coronavírus e trabalhando em prol de resolver essa crise humanitária para que as pessoas parem de morrer e que as coisas voltem a funcionar como estavam antes. A questão é que, em tempos de crises profundas como essa do coronavírus, as normas sociais podem parecer confusas e fragmentadas para os indivíduos dessas sociedades. E isso pode ser muito bem visto aqui no Brasil. Essa negação, esse distanciamento das normas sociais, essa ausência de uma solidariedade para se apegar e ter como referencial, é o que o Durkheim vai chamar de um fenômeno de anomia. Essa anomia, ela está sendo muito observada aqui no Brasil. Agora que nós estamos passando e entrando para o 5º mês de pandemia, e há 5 meses as pessoas acabaram perdendo um pouco da socialização do dia a dia. Essa solidariedade, ou seja, a cooperação entre os indivíduos, ela sim enfraqueceu e nós também não temos grandes referenciais durante essa crise para que a população consiga de fato entender qual é a maneira certa de se agir para sair desse grande problema. O fato dos governos estarem extremamente confusos e fragmentados nas mensagens que eles passam para os cidadãos faz com que cada um se apegue a uma verdade absoluta ou uma forma de agir, ignorando completamente as normas sociais de fato que deveriam estar sendo seguidas para que a gente saísse dessa crise. E perdendo o seu referencial de solidariedade, perdendo esse vínculo, essa coesão que a gente tem enquanto sociedade, isso faz com que os indivíduos passem a agir de formas que vão exatamente contra a forma mais efetiva de resolver esses problemas. Um exemplo disso é quando as pessoas se apegam, por exemplo, a remédios que são ineficazes ou quando elas negam a eficácia ou sequer o uso das máscaras como uma forma de evitar o contágio no dia a dia, pensando somente nelas próprias, sem ter uma noção de coletividade de fato, elas acabam sim influenciando cada vez mais em uma pandemia que só se prolonga e não acaba nunca. Se as pessoas não conseguem perceber que as atitudes individuais delas influenciam na vida dos outros, elas passam a agir por conta própria. E se elas não enxergam o coronavírus como uma real ameaça, elas não se importam em tomar os devidos cuidados para que o vírus não se espalhe. Então, nós temos uma sociedade cada vez mais fragmentada do ponto de vista das normas sociais. A solidariedade acaba se encontrando abalada por essa crise e a coesão social, ela sim fica enfraquecida. O Durkheim, ele até analisa formas e soluções para esses problemas de anomia nas sociedades. O problema é que ele acaba indo por um caminho de reforçar a necessidade de um Estado forte que reforce muito essas normas sociais, inclusive por meios autoritários. Estar passando pela pandemia do coronavírus não está sendo nem um pouco fácil.
E vivenciar esses conceitos sociológicos na prática também não é nem um pouco agradável. Ninguém disse que viver momentos históricos seria divertido, né, gente?